Bom dia, pessoal. Hoje nós temos uma pergunta muito importante a fazer a vocês. Você quer voar como águia ou como pardal? Então, estamos abordando agora na jornada o tópico sobre as avaliações conflitantes que existem na nossa mente. A avaliação do ego vai sempre dizer que nós somos pequenos. E na avaliação do Espírito Santo, nós vamos sempre ser classificados como grande. Por quê? Porque essa grandeza, que é a nossa grandeza real, do nosso ser de S maiúsculo, nos foi dada por Deus. Foi a forma que nós fomos criados. Entretanto, o ego, que não nos conhece, não sabe o ser que nós somos, ele nos avalia de forma diferente, né? Inclusive, Jesus diz assim que, com a grandeza de Deus em ti, tens escolhido ser pequeno e lamentar a tua pequenez. Mas quem decidiu que seja assim? Então, quem está dizendo que nós somos pequenos? É o ego. Então, nós podemos escolher dois professores diferentes nessa nossa jornada sem distância, nessa nossa jornada de volta para o céu. Que a voz do ego que vai sempre nos avaliar mal e a voz do Espírito Santo que vai dizer que nada do que for digno de Deus não é digno de nós. Então, ele tem uma percepção de nós, um entendimento de que nós somos muito elevados, né? Que nós temos uma grandeza genuína, uma grandeza que vem da nossa identidade, do ser de S maiúsculo que Deus fez. Entretanto, o ego, quando ele nos diz que nós somos pequenos, né? Isso leva ao desespero e à depressão, né? Quantas pessoas não ficam se comparando o tempo todo? Em termos de corpo, de aparência, de dinheiro, enfim, de carreira. Então, o que o curso nos lembra? Que o ego, ele nos dá como resposta para aliviar essa nossa depressão pela pequenez, a grandiosidade. E o que é a grandiosidade? A grandiosidade é uma coisa totalmente diferente da grandeza. A grandiosidade é simplesmente uma imagem inflada de nós que a gente se atribui com base o quê? Na comparação. Então, eu digo, poxa, eu estou mal, mas quando eu olho para o lado, fulano está pior ainda, então, poxa, eu estou bem, eu sou superior a ele. Então, a grandiosidade é um disfarce que o ego nos dá, o quê? Para encobrir a nossa pequenez. Só que o curso está lembrando que nós não somos pequenos, que isso é a opinião do ego. E ele diz o seguinte, né? Quem tentaria voar com as asas diminutas de um pardal, quando lhe foi dado o grande poder da águia? Então, a nós foi dado o grande poder da águia. Então, nós não temos que voar como pardais. O voo do ego, né, de acordo com a visão que o ego tem de nós, é o voo do pardal. Aqui é o mundo, né, nós somos limitados, nós estamos numa gaiola, os recursos são escassos, há muita competição. Então, se nós ficarmos ouvindo a voz do ego, a tendência é o quê? Nós ficarmos para baixo, nós nos desqualificarmos. E também atacarmos os nossos irmãos, porque no momento em que a gente compara, a gente está também causando um ataque. Então, Jesus está lembrando o seguinte, que essa grandeza, ela é a realidade sobre nós, né? E que o ego não compreende a diferença entre grandeza e grandiosidade, porque não vê nenhuma diferença entre os impulsos para os milagres e as suas próprias crenças alienadas. Então, nós até vimos um exemplo no nosso último encontro ao vivo, sobre um filme que tem agora no Netflix, a Tenente de Cargill. Ela tinha o sonho de ser piloto, ela tinha um chamado dentro dela para fazer uma ação nobre. Né? E o ego ficava atazanando, ficava sabotando as iniciativas dela, querendo o quê? Colocar ela para baixo. E ela quase desistiu desse sonho, se ela não tivesse um pai que deu apoio para ela. Então, o que nós temos que nos lembrar aqui? Que se nós ficarmos sintonizados com essa voz, com esse professor que não sabe nada de nós, a tendência é mesmo nós ficarmos lá embaixo. Então, vamos nos lembrar no dia de hoje, né, que Jesus até coloca, quem colocaria a sua fé nas pobres oferendas do ego, quando as dádivas de Deus foram depositadas diante de si. Então, se as dádivas de Deus foram dadas a nós, foram depositadas aqui para nós, por que nós haveríamos de escolher as pobres oferendas do ego? A pequenez, a mediocridade, né? A desqualificação. Não. Vamos ouvir a opinião do nosso Pai sobre nós, que nós somos grandes, e isso não é arrogância, isso é humildade, porque isso é aceitar a opinião daquele que me criou. Enquanto que
arrogância é eu aceitar a opinião do ego, de que nós somos pequenos, limitados, vítimas das circunstâncias e sem qualquer poder e sem qualquer glória. Então, vamos nos lembrar no dia de hoje, até como diz no filme, vamos sair da jaula e voar alto. E Jesus diz, o próprio Deus, sempre que questionares o teu próprio valor, dize, o próprio Deus é incompleto sem mim. Então, vamos praticar esse exercício que ele está dando aqui no livro-texto. Toda vez que nós nos sentirmos para baixo, toda vez que nós nos sentirmos incompetentes ou que não temos poder para fazer alguma coisa, impotentes, que somos vítimas das circunstâncias, vamos lembrar, não, eu não vou cair nessa do ego. O próprio Deus é incompleto sem mim. Então é isso aí, pessoal. Se você sente que esse ensinamento toca o seu coração, e quiser se aprofundar, não hesite em entrar no nosso site e se juntar a essa jornada. Clique em www.filhosdedeus.com.br. Esperamos por vocês. Mais um passo na nossa caminhada. Um beijo e até a próxima.